Ok, amigos, estamos começando aqui diretamente do CERS Cursos Online, mais uma aula de Direito Administrativo, dando seguimento ao nosso estudo, dando sequência ao nosso trabalho aqui nessa preparação, que você sabe é o Começando do Zero, que de zero já não tem mais nada, afinal de contas estamos aí caminhando para a nossa 11ª aula, já na verdade iniciando essa aula de número 11, para fecharmos o tema serviços públicos e já passar para o próximo assunto, controle da administração pública. Lembrando que na aula 10, lá no finalzinho, a gente falou sobre responsabilidade, sobre agentes, na verdade responsabilidade na aula 8 e terminamos na aula 9. Aula 9 agentes e terminamos na aula 10. E na aula 10 terminamos agentes públicos e começamos serviços públicos. E agora na 11, naturalmente, fecharemos esse 10º assunto, que é o assunto de serviços públicos, e logo após, logo em seguida, assim que fecharmos a temática referente ao estudo dos serviços públicos, passaremos ainda, repito, nessa aula de número 11, e acredito que sim, como temos feito em relação às aulas anteriores, como temos procedido em relação às aulas anteriores, vamos já na aula 11 iniciar o 11º assunto, o assunto de número 11 também, que vai ser o assunto controle da administração. Ainda que a gente não termine, isso só o tempo dirá, depender do andar da carruagem, ainda que não necessariamente a gente termine aqui na aula de número 11, mas a gente, acredito eu, já vai começar este 11º tema nesta 11ª aula, mas não sem antes terminar o 10º tema da 10ª aula que a gente começou na aula passada. E esse é o tema dos serviços públicos. Na tela, observa comigo, você tem, portanto, a temática serviços públicos e dentro desse estudo, dentro dessa noção, dentro dessa ideia de serviços públicos, nós temos aí generalidades e conceito, e eu apresentei já o conceito de serviços públicos, né, como aquela utilidade ou comodidade material, a gente viu o conceito, né, utilidade ou comodidade material, destinada à satisfação de uma necessidade coletiva, assumida como obrigação pelo Estado, que presta de forma direta ou indireta, sob regime total ou parcialmente público. E logo em seguida a gente falou dos princípios que norteiam, os princípios que regem os serviços públicos. E eu comecei dizendo o seguinte, aqueles famosos princípios da administração pública que compõem o famoso LIMP, lá do artigo 37, da cabeça é caput, do caput do artigo 37 da Constituição, naturalmente eles se aplicam também aos serviços. Se são princípios da administração pública, é óbvio que naturalmente eles também se aplicam aqui aos nossos serviços. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, por óbvio, também são princípios que haverão de ser aplicados nos serviços públicos, porque serviço público é tema de direito administrativo, está dentro da noção de administração pública. Mas eu disse que além dessa ideia, nós temos alguns princípios que são próprios dos serviços. E eu disse que esses princípios, na tela, olha lá, nós podemos identificar, esses princípios podem ser identificados no artigo 6º, parágrafo 3º. O artigo 6º, parágrafo 3º da Lei de Concessão e Permissão de Serviços, artigo 6º, parágrafo 3º, ele traz, na verdade, o parágrafo 1º, meus amigos. O parágrafo 1º, só corrigindo, o artigo 6º, parágrafo 1º, ele traz, parágrafo 3º são as exceções à continuidade, que eu falei na aula passada. Mas o parágrafo 1º, ele traz o que, professor? Ele traz o conceito de serviço adequado. Ele traz o conceito de serviço adequado. E ele diz que serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. E eu disse que esses princípios que compõem o conceito de serviço público adequado, na tela observe, esses princípios que compõem o conceito daquilo que se convencionou chamar, a partir da legislação, de serviço adequado, aquilo que a gente chama de serviço adequado, eles são os considerados os princípios dos serviços públicos. Eles são os princípios que regem os serviços públicos. São princípios que regem os serviços públicos, ok? E aí a gente começou com a continuidade. Foi o primeiro dos serviços que nós estudamos. Eu chamei de 2.1, esse tópico 2.1, para apresentar, para trazer aquele que é o primeiro. Aquele que é o primeiro serviço que nós, o primeiro princípio dos serviços públicos que nós vamos ter, que é o princípio da continuidade. Na tela, observe comigo, aqui, portanto, no slide em branco, eu apresentei o quê? 2.1, eu apresentei o princípio da continuidade.
continuidade. Eu apresentei o princípio da continuidade. Mas não só eu apresentei a continuidade, como eu apresentei também as exceções. E foram tantas que eu falei, cuidado, pode ter aluno até me perguntando, professor, mas parece que ele não é contínuo. Parece que a regra é a não continuidade, porque são tantas exceções. São inúmeras as exceções que nós temos à continuidade, que parece que os serviços não devem ser prestados de maneira contínua. É claro que não, minha gente. É claro que devem, sim, ser prestados de maneira contínua, e a continuidade, enquanto princípio dos serviços públicos, diz que esses princípios, ou melhor, que esses serviços, eles devem ser serviços ininterruptos. É esse princípio da continuidade que diz o quê? Que os serviços devem ser prestados de maneira contínua, que os serviços devem ser prestados de maneira ininterrupta. É de modo contínuo, é de modo ininterrupto, beleza? Aí apresentamos exceções, como o princípio da exceptio non adimplete contractus, o princípio da exceção do contrato não cumprido, que no serviço público, a partir da Lei de Licitações 8666/93, à luz do artigo 80 e 78, à luz do artigo 78, inciso 15, a exceptio pode ser aplicada, você viu comigo, depois do prazo de 90 dias. E como ela existe no contrato privado e ela existe no serviço público, de maneira diferenciada, porque apenas depois de 90 dias, mas existe, de maneira diferenciada, mas existe. Ora, meus amigos, como nós temos aí o princípio da exceção do contrato não cumprido, que pode ser aplicado no contrato administrativo e que existe também no contrato privado, ainda que de maneira diferenciada no contrato administrativo, ele não é uma cláusula exorbitante. Vimos aí que ele não é uma cláusula exorbitante, porque exorbitante é o que exorbita do direito comum, é o que tem no contrato administrativo, mas que não tem no contrato privado. Então, o que poderia vir a ser uma cláusula exorbitante seria a não aplicação da exceptio no contrato administrativo, já que ele se aplica no contrato privado, a sua não aplicação no contrato administrativo poderia ser considerada uma cláusula exorbitante, mas ele se aplica também no contrato administrativo depois dos 90 dias de maneira diferenciada, mas se aplica. Então não é uma cláusula exorbitante. E é uma exceção à continuidade? Não, porque depois dos 90 dias o particular ele pode alegar que a administração não está, por exemplo, cumprindo com a sua obrigação, cumprindo com aquilo que ela se comprometeu, com o quanto pactuado naquela avença. Ela pode alegar que a administração não cumpre e deixar de cumprir a sua parte. Isso vai violar a continuidade, Éden? Não. Da mesma forma que não violará o princípio da continuidade, o que, professor? Da mesma forma, do mesmo modo que não violará o princípio da continuidade, o que, Éden? Não viola a continuidade a greve no serviço público, porque tem agasalho constitucional, tem base na Constituição, tem guarida, tem amparo no texto maior, que é justamente o artigo 37, inciso 7, que diz que os serviços públicos, ou melhor, que os servidores públicos, eles poderão exercer o direito de greve nos termos definidos em lei específica. A gente viu que a lei nunca foi editada, mas que a partir do julgamento de mandados de injunção que foram ajuizados no Supremo Tribunal Federal em face daquela omissão inconstitucional, os servidores passaram a poder exercer o direito de greve amparados pela legislação de greve da iniciativa privada, foi o que diz o Supremo. Aplica-se a lei do trabalhador privado, a lei de greve da iniciativa privada para os servidores públicos, a lei 7783/89. Aplica-se a lei 7783/89 aos servidores públicos e eles podem aí, no que couber, ter uma disciplina normativa para exercício do direito de greve, por isso a greve também não afeta a continuidade do serviço. Foram alguns exemplos que eu ventilei, como por exemplo, como exceção à continuidade, eu trouxe o que, Éden? Ou como outra exceção à continuidade, eu trouxe o artigo, na tela olhe lá, eu falei do artigo 6º, agora sim, parágrafo 3º. E falando do artigo 6º, parágrafo 3º da lei, eu disse que a lei afirma que não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso quando? Bom, em situação de emergência não há que se falar em quebra da continuidade. Em situação de emergência, eu não preciso nem avisar. Se a situação é de emergência, o aviso vai, muitas vezes, estrangular a possibilidade, inibir, ser um obstáculo à possibilidade de resolução desse problema emergencial. Porque se você tem que resolver uma coisa com emergência, se você ficar muito preocupado com aviso, com formalidade, às vezes não dá tempo, porque é emergência. Não dá tempo de você afastar aquela situação de perigo que gerou aquela situação de emergência. Então, independentemente de aviso, o serviço pode ser interrompido quando a situação for emergencial. Porém, quando a situação não for emergencial, o serviço ainda assim também poderá ser interrompido segundo o artigo 6º, parágrafo 3º da lei. Se a situação não for emergencial, ele poderá ser interrompido mesmo sem prévio aviso quando, Éden?
sendo a situação emergencial, ou melhor, não sendo ela emergencial, ainda assim o serviço poderá ser interrompido sem o prévio aviso por questões de ordem técnica, de reparo nas instalações e também o inadimplemento, a inadimplência do usuário. Então, na tela, olha lá esse mesmo artigo 6º, parágrafo 3º, diz o que, professor? Ele diz que se a situação for de emergência, não precisa avisar para o serviço, isso não ofende a continuidade. Mas, quando não for de emergência, aí você avisa. Você avisa e aí, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, ou ainda por inadimplemento do usuário, considerando a coletividade, esses dois motivos, razões de ordem técnica ou segurança das instalações, e além disso, por inadimplemento do usuário, você pode, avisando, interromper aquele fornecimento. Tudo isso que eu apresentei foram exceções, foi como eu disse, parece que a regra é a exceção, não é. A exceção é a interrupção da continuidade, a regra é a fluidez da continuidade, é o serviço ser contínuo, é o serviço ser prestado de maneira ininterrupta, ser prestado de maneira contínua, ser prestado de maneira ininterrupta. Tudo beleza, meus amigos? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Fechamos o primeiro princípio. Fechamos a continuidade. Venha comigo, close na tela, olhe lá. Chegamos aqui no princípio de número 2. Chegamos aqui nas generalidades. Saímos de continuidade e chegamos, não nas, mas na generalidade. No princípio da generalidade. Chegamos aqui no princípio da generalidade. Que significa o que, professor? Que o serviço ele tem que ser prestado de forma coletiva, erga omnes, a coletividade em geral. Dizer que ele tem generalidade é que ele tem que ser prestado de maneira erga, a prova pode colocar, eu vou lhe explicar o que significa, erga omnes, erga omnes. O que significa, professor, dizer que o serviço tem que ser prestado erga omnes é de forma coletiva, minha gente, é para a coletividade em geral, é a todos que estiverem naquela situação. Por exemplo, o serviço público de ensino, né? A gente sabe que a educação, ela deve ser pela letra da Constituição, prestada de forma, né, pelo Estado pública, gratuita e de qualidade, e a todos que queiram se beneficiar com aquele serviço. Da mesma forma, a saúde pública está aí para atender a todos. Ela não pode simplesmente dizer, bom, eu só vou atender os moradores do bairro X, ou então a escola pública dizer, eu só vou atender pessoas com determinada característica. Não, naturalmente, se ela é pública, todos têm que ser atendidos. Ah, professor, mas o cara é rico e se acidentou, eu vou levar para o HGE, para o Hospital Geral do Estado. O hospital pode se recusar, minha gente, a atender? Não, porque generalidade significa prestar o serviço de maneira erga omnes. Erga omnes, e erga omnes significa prestar para todos, significa prestar para a coletividade, para toda a coletividade de um modo geral. Erga omnes, para toda a coletividade de um modo geral. Beleza? Na tela observe, além de ser erga omnes, portanto, além de ter generalidade, como princípio também do serviço público, nós temos a segurança. Além da generalidade, segurança. Além da generalidade, nós temos aí a segurança. Que diz o quê? Que o serviço ele não pode colocar em risco a vida dos administrados, mas não só a vida, como todos os seus desdobramentos, como saúde, como integridade física, como integridade psíquica, ou seja, ele tem que ser prestado de maneira segura. Na câmera 2, você me acompanha. O serviço tem que ser prestado de maneira segura, o serviço não pode colocar em risco a vida dos administrados, ou seja, não pode trazer risco de morte para esses administrados. Mas, como eu disse, não só o risco de morte está proibido, como eu disse, não só o risco de morte ele está vedado, como também qualquer risco deve ser afastado que coloque em xeque a integridade psicofísica desses usuários. A integridade física, a integridade psíquica, o tratamento desumano na implementação do serviço público, o tratamento degradante, esses tratamentos devem ser afastados, porque, com certeza, isso significa violar a integridade psicofísica dos usuários, certamente significa violar e colocar em xeque a segurança desses administrados. Então, meus amigos, não dá para você pensar, por exemplo, e não dá mais para você admitir coisas absurdas que aconteciam e por vezes voltam a acontecer na prestação de serviços públicos por todo este país, porque em todo o país nós temos 5 mil, para você ter uma ideia, nós temos 5.570 cidades, temos 5.570 municípios aqui no Brasil, e em todos os municípios você tem, pelo menos em todos eles, a prestação de um serviço público. Né? Muitas vezes
de responsabilidade do próprio município, né? A questão de serviços locais, os transportes ali de interesse local, com certeza tocam os municípios de maneira particularizada. Então você tem aí milhares, dezenas de milhares de serviços sendo prestados diariamente. E algumas arbitrariedades, infelizmente, ainda são cometidas, colocando em risco a segurança da população, do usuário, do administrado. Eu poderia citar aqui o fatídico exemplo ocorrido na cidade de Salvador há alguns anos, na Avenida Otávio Mangabeira, conhecida como Orla. A Orla Marítima de Salvador, na altura do Jardim de Alá, a Avenida Otávio Mangabeira, trazia um ônibus, tinha um ônibus que trazia vários passageiros, guiado naturalmente por um condutor, funcionário daquela empresa concessionária de serviço público que estava ali prestando o serviço público de transporte coletivo na capital baiana, e o motorista simplesmente, não sei se embriagado, não sei se alterado no seu estado mental por qualquer outro tipo de substância, não sabemos porque ainda não ficou comprovado se por falha técnica, mas eu sei que ele conduzia o ônibus, né, nas mediações do restaurante Iemanjá de maneira já desgovernada. E o que acontece? O ônibus atravessa o canteiro central da Avenida Otávio Mangabeira, da Orla, daqui de Salvador. Quem conhece sabe do que eu estou falando. Ele atravessa, ele ia, Johnny, sentido, ele ia do Iemanjá, sentido ao Bambara, sentido ao Boteco do Caranguejo, sentido Farol da Barra. Farol de Itapuã, sentido Farol da Barra. E ele ia trafegando naturalmente pela pista da direita, né? Pela pista da direita tem um canteiro central ali, e na pista da esquerda são as pessoas que vêm lá do Bambara, do lado do Farol da Barra, para o lado de cá, para o Farol de Itapuã. E ele conseguiu atravessar o canteiro central, passar por cima de um carro que vinha em sentido oposto, era um Peugeot 206 preto, conduzido por uma médica que veio a óbito na hora do acidente, conseguiu ultrapassar essa pista onde estava o Peugeot, que ele amassou, subir na calçada, estraçalhar com o calçadão de ciclistas, acabar com o calçadão de pedestres, descer a areia, o barranco de areia, e parar praticamente dentro das águas do mar do Jardim de Alá. Imagine. Imagine, você soube disso não, né, Jones? Quando você chegou aqui, naturalmente, esse fato já tinha acontecido. Esse episódio ganhou repercussão nacional, meus amigos. Imagine a velocidade que aquele sujeito estava conduzindo aquele veículo ao ponto de quebrar o canteiro central, ultrapassar esse canteiro, esmagar um veículo, estraçalhar a ciclovia, o calçadão de pedestres, descer o barranco de areia. A areia é fofa, muito difícil de algum veículo conseguir nela se locomover. E ele vai parar praticamente dentro da água. Teve segurança? Não. Não teve segurança para os passageiros, não teve segurança para os usuários e não teve segurança para os não usuários. Pior, nem para os não usuários daquele serviço. Nem o não usuário ele estava seguro, porque veio a óbito. E aí a gente viu na responsabilidade civil do Estado que a empresa concessionária é uma pessoa jurídica. A empresa concessionária de serviço público é uma pessoa jurídica. É pessoa jurídica o que, Éden? É pessoa jurídica de direito privado. Mas as pessoas jurídicas de direito privado podem responder objetivamente nos termos do artigo 37, parágrafo 6º? Nós vimos que sim. Vimos que as pessoas jurídicas de direito privado, naturalmente, também podem responder objetivamente. E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu a tal ponto de reconhecer que não só perante os usuários, e a gente viu isso, como também perante os não usuários dos serviços. Não só perante os usuários, mas, sobretudo, perante os não usuários dos serviços públicos, perante os não usuários. Como no caso, a médica e agora os seus familiares, lesados com a morte, a desencarnação, o falecimento daquele ente querido. Então, as pessoas jurídicas de direito público e também as de direito privado, que sejam prestadoras de serviços públicos, você viu comigo, elas respondem objetivamente pelos danos que os seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Elas respondem objetivamente pelos danos que os seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, claro, assegurado um direito de regresso contra o responsável, do Estado para com o responsável, caso ele tenha agido de maneira dolosa ou culposa. Portanto, nos casos de dolo ou culpa, naturalmente seria pertinente, seria cabível este regresso, seria cabível este direito de regresso. Tudo beleza? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Então, neste caso, o serviço foi prestado sem a menor segurança, colocando em risco a vida dos usuários e também dos não usuários. Eu preciso dizer, eu preciso estender esse princípio
para aqueles que não necessariamente são usuários do serviço. Porque pessoas, administrados, nem usuários e nem não usuários, podem morrer ou ter a sua integridade física atingida e até muitas vezes a psíquica por tipo de condutas como esta. Beleza, meus amigos? Tudo jóia? Então fechamos aqui a questão da segurança na tela. Observe comigo, esse é um importante princípio daqui do nosso estudo, daqui dos serviços públicos. Então, esse princípio diz que não pode colocar em risco a vida e a integridade dos seus usuários ou dos administrados, ainda que sejam não usuários desse serviço. O 2.4, agora ele resolveu ir. Um momentinho. Vamos ver se agora vai. Agora foi. Próximo princípio, 2.4. Significa o que, professor? 2.4, modicidade. Agora sim. Modicidade. Modicidade de que, Éden? Claro, minha gente. Modicidade das tarifas. Com certeza, a modicidade das tarifas é um princípio muito simples, é um princípio elementar. E modicidade das tarifas significa o que, professor? Significa que as tarifas elas têm que ser módicas, ou seja, o mais barato possível. O serviço ele não pode onerar em demasia o administrado ao ponto de inviabilizar a utilização. Você viu comigo que o serviço público é uma utilidade ou uma comodidade material colocada à disposição da sociedade para a satisfação dessas necessidades. Portanto, uma utilidade ou comodidade material destinada à satisfação das necessidades coletivas, destinada à satisfação das necessidades. Logo, essa comodidade não pode ser um dissabor, senão não vai ser cômodo, vai ser um incômodo para ele. Imagine ter que pagar um serviço público que esteja fora das suas condições ou que inviabilize economicamente as suas finanças. Naturalmente, é muito lamentável vermos aí diariamente os valores das passagens sendo constantemente majorados e até a própria inscrição, o valor de inscrição de serviço dos concursos públicos já tem mostrado aí a realidade, ela já vem revelando que de módicas essas tarifas não tem nada, né, minha gente? Esses valores de módicos não tem nada. Então fica aí a dica, né, como se costuma dizer, fica a dica para que os poderes públicos naturalmente respeitem o princípio da modicidade, para que a utilização e a fruição do serviço não fique inviabilizada, para que a utilização e fruição do serviço, naturalmente, ela não se inviabilize. Na tela, observe comigo, você tem aí, portanto, modicidade. O 2.5 fala de que, Éden? O 2.5 fala de atualidade. Atualidade. E o princípio da atualidade diz que os serviços públicos, eles devem ser prestados de acordo com o estado da técnica. Com certeza, eles devem ser prestados de acordo com o estado da técnica, eles devem ser os mais atuais possíveis. Naturalmente, a atualidade na prestação de serviço diz que esses serviços devem ser atuais. A maneira, o modus operandi, a forma de se implementar esses serviços deve ser uma forma atual. A forma de se implementar esses serviços deve ser uma forma atual. Isso significa atualidade. Não dá para você imaginar repartição pública. Não dá para você imaginar repartição pública, por exemplo, com máquina hoje de escrever, aquela máquina de datilografia. Porque com certeza o serviço ele vai ficar travado, ele vai ficar atrasado, ele vai ficar ineficiente e com certeza desatualizado. Carcomido por paradigmas do passado, cairá este serviço no limbo do esquecimento, porque ninguém vai num setor pedir um documento numa máquina de datilografar. Então, com certeza, a atualidade serve para tudo. Para que tenhamos carros modernos nas viaturas de trânsito, unidades móveis de saúde, inclusive nas próprias viaturas da polícia. Você tem que ter viaturas modernas, um serviço de inteligência, utilizando aí a internet, que vem hoje em larga escala facilitar muito as comunicações e, por que não, muitas das investigações e, por que não, muitas dessas investigações. A atualidade é um princípio que, portanto, traz essa noção, que traz essa preocupação. Beleza? Olha lá, 5 princípios. Até agora aqui nós vimos. E o último princípio, para a gente fechar essa análise, eu vou colocar ele no cantinho aqui, de ladinho, o princípio da cortesia. Princípio da
cortesia. E este princípio, Éden, cortesia, diz o quê? Falar em cortesia é se referir à urbanidade, educação, boa vontade, boa fé. Infelizmente a gente sabe que está muito longe, estamos muito longe dessa cortesia ideal, mas, como eu disse, aqui foi para citar alguns dos princípios do artigo 6º, é importante que você faça a leitura. É importante que você faça a leitura desses princípios, mas a cortesia, ela fecha aqui a nossa lista, porque me parece que esses são aqueles mais relevantes, esses são os mais importantes no sentido de incidência, parecem ser os que têm uma maior incidência para as nossas provas, parecem ser aí aqueles que possuem uma maior incidência para as nossas provas, nas nossas provas, e a cortesia é justamente isso, ser prestado com urbanidade, com boa vontade, com boa fé, e é claro que isso é uma via de mão dupla, né, gente? Da mesma forma que é crime e as repartições adoram, servidores públicos adoram colocar lá nos átrios das repartições que é crime, por exemplo, desacatar o funcionário público no exercício de suas funções, da mesma forma que o administrado ele tem que se reportar para o servidor público com cortesia, com urbanidade, com boa fé, da mesma forma que o administrado ele tem esse dever para com o servidor também tem esse dever para com o administrado, de urbanidade, de boa vontade, de boa fé, de cortesia mesmo, ser elegante, ser cortês no trato, porque afinal de contas o serviço é público. Na empresa privada, a boa etiqueta já se recomenda esse tratamento, mas não é um princípio da iniciativa privada, muito embora seja um princípio do serviço público. Beleza, meus amigos? Tudo jóia, tudo tranquilo? Na tela observe. Com isso a gente caminha aqui para o fechamento. A gente caminha aqui, portanto, para a conclusão dos tópicos referentes aos princípios dos serviços públicos. Eu falei aqui de generalidades e conceito, falei aqui de princípios, e agora chegamos aqui no tópico 3, e o tópico 3 fala de que, Éden? Fala da classificação desses serviços. Ainda nesse primeiro bloco a gente inicia o tópico 3, continua na próxima parte, no próximo bloco, mas para pelo menos começar esse estudo, já que fechamos o ponto 2, desculpe, com princípios, analisando aí os 6 princípios, 2.1 a 2.6, chegamos aqui agora no terceiro tópico, para falarmos um pouco de classificação. E o que nós temos que estudar, professor? O que precisamos lembrar aqui dentro do estudo da classificação desses serviços? Bom, primeiro, os critérios, né? Aqui no 3.1, eu vou estudar quanto a essencialidade. Quanto à essencialidade, vamos dividir aqui os serviços em próprios, de um lado, e na letra B, em impróprios, do outro. Quanto à essencialidade, os serviços podem ser próprios ou impróprios, ok? Além de quanto à essencialidade, temos o que, professor? Quanto aos destinatários. Aqui no 3.2, vamos estudar aqui também quanto aos destinatários. Os serviços podem o que, Éden? Letra A, quanto aos destinatários, eles podem ser gerais, de um lado, ou podem ser individuais, do outro. Eles podem ser gerais ou individuais. Agora, esses serviços individuais, eles naturalmente também se subdividem. Esses serviços individuais podem ser individuais compulsórios ou podem ser individuais facultativos. Esses serviços individuais podem ser individuais compulsórios, de um lado, ou individuais facultativos, individuais compulsórios ou facultativos do outro. Então, essa é a estrutura, esse é o esquema da classificação. Você tem aí o que, professor? Essencialidade e destinatários, 2 critérios.
quanto à essencialidade próprios ou impróprios, quanto aos destinatários gerais e individuais. Lembrando que o individual pode ser compulsório ou individual facultativo. Mas tudo sobre isso a gente vê no segundo bloco, na segunda parte. Por isso a gente vai agora para um pequeno intervalo, mas é rapidinho. E por isso nós voltamos já já.